Todo pai e mãe quer sempre dar o melhor para o seu filho. E sempre pensam no futuro deles. Como que eu planejo, deixo meu filho melhor no futuro? Então já imaginou? Se quando seu filho chegar nos seus 18 anos, ele ter dinheiro suficiente para a faculdade, comprar um carro, ou quem sabe até ter independência financeira? Isso é muito possível se você começar agora mesmo a investir para o seu filho. Muitos pais já estão atentos a isso. E cada ano a quantidade de menores de idade que estão na Bolsa de Valores cresce. Então, se você quer saber onde investir para os seus filhos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os melhores investimentos para os seus queridos filhos. Esse aqui é o dado mais recente da B3. Como você pode ver, investidores na Bolsa de Valores com até 15 anos de idade, nós temos um total de 35.528 jovens, onde 20.537 são meninos e 14.991 são meninas. Com muito orgulho eu digo que as minhas filhas já estão nessa conta. E os seus? Estão nessa conta? Seja dos meninos ou das meninas? Se eles não estão, a partir de agora, eles precisam estar. E só depende de uma pessoa para isso. Você, papai. Você, mamãe. Hoje, como você pode ver, são mais de R$ 1 bilhão investidos na Bolsa de Valores só com jovens de até 15 anos. Olha que legal. E a ideia desse vídeo é a gente aumentar esse número de investidores mirins, né? Vamos chamar assim. Ou seja, investidores para os nossos filhos. Antes de eu te falar quais são os melhores investimentos para os nossos queridinhos, você precisa primeiro abrir uma conta de investimento, mas antes disso, uma conta corrente. Para depois abrir uma conta de investimento no nome do seu filho, no nome do menor de idade, não é no seu nome. E boas opções para você abrir conta de investimento é a Nuinvest e o Banco Inter. Mas pode ser qualquer corretora, desde que aceite o menor de idade e que seja taxa zero para fazer investimentos. Combinado? E aí, beleza. Você abriu a sua conta de investimento para o seu menor de idade, você vai precisar transferir da tua conta corrente, que não é a sua, do seu menor de idade, porque sempre tem que ser o mesmo favorecido. E lembra que a conta do seu menor, ele tem que ser taxa zero também. Então eu lembro que quando eu abri da Maria Clara e da Alice, da Maria Clara isso tem aí 5 anos atrás. Eu fui lá, aí o Banco Itaú abriu, só que ele tava me cobrando taxa. Eu falei, não, mas é criança, não dá, não dá. Beleza, e cobrava para fazer TED. Aí eu abri no Banco Inter. Foi 0,800, nessa época eu acho que não tinha conta para menor de idade no Inter, assim, essa exclusiva que hoje tem, mas eles abriram a conta. E aí eu consegui fazer do Inter para no Invest, tá? Então era no Invest na época, e eu nem lembro se era Easy Invest ainda ou se já era no Invest, mas ficou mais acessível. Então, hoje, as minhas filhas, elas têm conta digital no Banco Inter e conta de investimento na Nuinvest. Mas hoje eu tenho vários alunos que já fizeram para o filho direto no Banco Inter. Só um ponto que uma aluna até me falou, que no Banco Inter eles não estão aceitando fazer investimento na Bolsa de Valores para o seu filho, menor de idade. Então, só dá uma olhada nisso, senão você usa só a conta digital e a conta de investimento você vai lá para Nuinvest ou qualquer outra corretora que você acredite que faça sentido. Beleza? O que eu preciso para você abrir conta para o seu filho? Só a identidade da criança, porque hoje a identidade já vem CPF, já vem tudo lá, e aí você consegue abrir a conta tranquilo. Tá? E uma coisa legal, as minhas filhas já têm conta desde os 4 meses de idade. Sim, já são investidoras Profage. Agora vamos lá que eu vou dizer quais são os melhores investimentos, na minha visão, para os nossos filhos. Lembrando que dependendo da idade do seu filho, vai ter um tipo de investimento diferente, ou você vai colocar mais em um do que em outro, porque aí vai depender do prazo que você vai deixar lá. Por exemplo, se seu filho já tem 15 anos, faltam 3 anos para ter 18. Então você vai ter um tipo de investimento que vai ter uma liquidez até em 3 anos, se o teu objetivo é para 18 anos. As minhas filhas, a de 5 anos tem um objetivo, a de 3 tem outro, porque o prazo é maior para você fazer os investimentos. Ok? Então, muito ligado no vencimento antes para você poder tirar. Tá? E daí eu trago aqui o primeiro investimento, que foi o primeiro delas que eu fiz, que foi o Tesouro IPCA+. Tá? Tesouro IPCA+, é um título do Tesouro Direto, onde o IPCA é a nossa taxa de inflação. Então, por que é IPCA+? Porque ele te paga a taxa de inflação, que é o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então, vamos supor, Tesouro IPCA mais 5%. Ele vai te pagar o IPCA, se for 10% a inflação, mais 5% ele vai te dar 15%. Se a inflação tiver 4%, ele vai te pagar 4 mais 5, 9. E assim sucessivamente. Por que ele é um bom para os seus filhos, um bom investimento? Primeiro, Tesouro IPCA+, para longo prazo, ele mantém o teu poder de compra por causa da inflação. Então, ele sempre vai te pagar uma taxa pré-fixada acima da inflação. Então, para os nossos filhos, normalmente a visão é de longo prazo. Então, eu vou colocar o Tesouro IPCA+, tá? Esse é um dos melhores investimentos para você que está começando a investir no nome do seu filho, tá? Não é investir, eu tenho uma carteira que é para o meu filho, mas está no teu nome.
Eu estou falando construir uma carteira já com o nome dele, com a corretora no nome dele, ok? Então, Tesouro IPCA+, foi a primeira opção que eu trouxe aqui para vocês. Segunda opção, ações. Tá bom, que tipo de ações eu acho legal para quem está começando a investir para a criançada? Primeiro, ações de setores perenes, porque são consolidadas, vão continuar crescendo e pagam bons dividendos. Porque esses dividendos é legal, depende da idade do seu filho, você, todo mês que caiu o dividendo, você pegar, chamar seu filho e falar, ó, tá vendo, você investiu, aqui ele te pagou. Ah, pagou por quê? Porque dá lucro e tudo mais. Eu vou te falar como é que eu converso com minhas filhas sobre isso, para vocês entenderem um pouco mais. Mas só para você entender, ações de setores de energia elétrica, setor de saneamento, telecomunicações, setor bancário, seguradoras. São 5 bons investimentos para você colocar aí para os teus filhos. E aí, o que eu faço com as minhas filhas? Quando a gente recebe dividendos, né? Eu falava com a Maria Clara e a gente acha que as crianças são pequenas, não entendem. Desde, sei lá, 2 anos de idade eu converso com ela. Acho que até desde bebê eu falo, quando caía dividendo, eu falo, ó, filhinha, caiu dividendo pra você ir padinho, pra ir não sei onde. Eu começava a conversar. Mesmo, sabe, eu achava, cara, não vai entender nada e tal. Mas hoje a Maria Clara, ela já me pergunta, papai, não caiu dinheiro ainda não? Olha que legal. Né? Aquele dinheiro não caiu ainda não? Cobrando os dividendos. Então já tem que começar a ensinar ela a fabricar dividendos, porque ela não está conseguindo esperar. Né? A gente tem um treinamento chamado Fábrica de Dividendos, que é sobre opções, onde você faz todos os dias que você quiser, você fabrica dividendos. Então eu tenho que ensinar isso para ela daqui a pouco, né? Mas isso é legal, porque Maria Clara com 5 anos já está começando a entender que, cara, tem uma previsibilidade, cai dinheiro, né? Todo mês, todo trimestre. Então isso é legal. E eu falo, de onde vem esse dinheiro, filha? Ah, do lucro das empresas que eu sou dona. Ela fala assim. Então isso é legal, sabe? Então ações de setores perenes são ótimos para os seus filhos. Terceira opção, fundos de investimento imobiliário, são os famosos FIs. Os FIs você recebe aluguéis todos os meses. E aqui ajuda ainda mais para você trabalhar a educação financeira dos seus filhos, porque todo mês vai cair dinheiro lá e se você não reinvestir, ele fica parado. Então você chamar seu filho para conversar, falar, ó, olha filho, aqui, sabe esse shopping que a gente toda semana vai, final de semana? Então, o papai é cotista, na verdade não o papai, você é cotista daquele fundo. Como assim, papai? Então você tem um pedacinho daquele shopping e vários outros. E todo mês, aqueles lojistas, ou seja, aquela loja que você gosta de brincar, aquela loja que você gosta de comprar brinquedos, que a gente come, eles pagam os aluguéis e depois eles distribuem pra gente. Ah, que legal. Então cada vez que a gente gasta, a gente recebe de novo? Falei, mais ou menos isso, filho. Né, mano, não vamos gastar muito lá não, hein? Vamos mais receber que é melhor. Então, fundos imobiliários. Tá, quais são os fundos imobiliários? Hoje, o que eu tenho na carteira das minhas filhas, a gente tem fundo de papel, tá? E aí eu tenho atrelado ao CDI e atrelado ao IPCA. Eu tenho o shopping center, galpão logístico e renda urbana. São esses 5 tipos que eu tenho. Eu pensei em colocar algum do agro e tal, mas acabei que eu não coloquei ainda, porque o agro está novo ainda, eu estou consolidando na minha carteira pessoal ainda, então eu gosto de colocar na carteira delas coisas bem já maduras e, assim, não vai ter tanta volatilidade, essa que é a realidade, tá? Então basicamente é isso. E para você fazer esses 3 tipos de investimento, que na minha visão são os ideais e os melhores para vocês que estão começando agora a investir para seus filhos, o ideal é você aprender a investir, tá? Porque são investimentos que precisa de um certo tipo de conhecimento. Não precisa ser um especialista, sabe? Mas você precisa conhecer e aprender. É mais simples do que você imagina. Inclusive, se você quiser aprender a investir de uma maneira simples, descomplicada, para saber escolher os melhores ativos, os melhores investimentos para os seus filhos, nós temos um programa de acompanhamento chamado Acelerador do Primeiro Milhão, onde eu te ensino do básico até o avançado de forma simples e com o acompanhamento de um tutor durante 1 ano individual, te acompanhando no WhatsApp. Se você quiser saber mais detalhes, entra na lista de espera, que o nosso time vai entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas e te explicar como é que funciona o nosso programa. Combinado? Agora, para quem não quer aprender a investir e, não quero investir, mas está deixando na poupança, vou te falar aqui um tipo de investimento para a galera que não quer aprender, tá? Para o teu filho não ficar refém da tua falta de proatividade em querer aprender a investir. Então você vai colocar no Tesouro Educa Mais, tá? Não é o melhor investimento para os seus filhos, tá? Como eu te mostrei, os melhores são esses 3 que eu falei. Mas para quem, de fato, não quer aprender a investir, não é para quem acha que não tem tempo, porque dá para aprender a investir mesmo que você ache que não tem tempo, tá? É para quem realmente, não vou dizer preguiçoso para não você virar um hater meu, né? Mas basicamente eu acredito que se a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, você precisa aprender a investir. Ponto, tá? Mas melhor do que você deixar na poupança, você bota no Tesouro Educa Mais que vai estar melhor. Fechado? Inclusive, tem um vídeo que eu vou colocar aqui para você assistir em seguida, se você não quer aprender
que é sobre o Tesouro Educa Mais, que a gente fala de uma maneira mais profunda sobre ele aqui no canal, tá bom? E se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários se você já investe pro seu filho ou ainda não. Fechado? Então é isso, um grande abraço. Se você conhece alguém que é pai ou mãe, encaminhe esse vídeo para ele. Bora evoluir!